Fala galera, Rodrigo aqui da Nero Café. Com a evolução dos cafés especiais, também evoluiu a forma de você preparar seu café. Hoje em dia existem inúmeros métodos de extração de café e cada um deles tem sua particularidade. Hoje eu vou te mostrar as diferenças entre alguns métodos que usam filtro de papel e tudo que você precisa de saber na hora de preparar seu café com eles. Quando a gente utiliza porta-filtros que utilizam filtros de papel, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. O primeiro detalhe é o tamanho da abertura que a bebida tem que passar depois que ela é extraída. Outra coisa importante a ser observada é quão perto o filtro de papel está da parede do porta-filtro, pois quanto mais afastado o porta-filtro tiver do papel, mais a água vai tentar escapar pela lateral do filtro, que é o que a gente chama de bypass. Outra coisa interessante é o tamanho da barreira do pó dentro do filtro. Baseado nesses detalhes, agora a gente vai definir a granulometria para cada um, ou seja, o quão grosso ou fino a gente vai moer o café para eles. Vamos começar pelo Melita, que é o filtro mais comum aqui no Brasil. O buraco onde passa o café no Melita, ele não é tão grande assim em relação ao porta-filtro. E as ranhuras dele também não são tão altas. Então o papel fica bem grudado na parede do porta-filtro. Em razão disso, eu não posso moer o café tão fino assim que crie uma barreira para a água passar muito grande. Então o café vai ficar super extraído e pode trazer notas de amargor e o café ficar muito encorpado. Curte aí a granulometria ideal para o Melita. Esse daqui é o Conus, que a gente fala que é o Melita japonês, que ele também tem as ranhuras bem baixinhas, o filtro fica bem colado à parede, mas a diferença dele com o Melita é que ao invés de um buraco, ele tem 4 menores no fundo do porta-filtro. A gente pode usar praticamente a mesma granulometria que o Melita, só que como esse daqui é um porta-filtro menor, o ideal é que para esse tamanho de porta-filtro a gente faça no máximo 250 gramas de água. Esse daqui é a Hario, que a maioria dos coffee lovers já conhece. A Hario, ela possui um buraco um pouco mais largo e as ranhuras um pouco maior. Então, o ar passa entre o filtro e a parede do porta-filtro com maior facilidade. Então, eu consigo ter um balanço entre corpo, doçura e acidez no café. No caso desse porta-filtro, que é o Hario número 2, ele é ideal para fazer até 350 gramas de café. Nele eu vou ter uma moagem um pouco mais fina do que na Melita, semelhante a um açúcar cristal, veja aí. Esse daqui é o coar, que é um método genuinamente brasileiro, fabricado em Recife, que também possui uma grande abertura por onde passa o café. E também eu vou ter uma grande quantidade de bypass, pois através dessas ondulações o filtro não encosta na parede do porta-filtro. Então eu consigo extrair muita doçura, acidez desse método. Nesse método eu consigo moer o café um pouco mais fino para que eu tenha um pouco mais de corpo no café. Esse daqui é um origami, que também é um método japonês, que ele utiliza o filtro de outro método que se chama Kalita. Ele, além dele ter essas ondulações, o filtro também tem ondulações que acompanham o porta-filtro. Só que o grande diferencial dele é que o fundo do filtro é chato, não é um filtro cônico. E ele tem uma grande abertura que passa o café. Então nesse filtro eu não posso moer o café tão fino, senão eu vou criar uma barreira grande no fundo do filtro, mas também não posso moer o café tão grosso a ponto do café passar muito fácil pela barreira de pó. Segue aí a granulometria que a gente recomenda para esse método.
E por último, o cone. Vocês podem ver que ele não possui parede entre o filtro e o porta-filtro. Em razão disso, a água sempre vai estar querendo escapulir pela lateral. Então, a gente não pode moer o café tão grosso que facilite a água a passar de forma rápida pela barreira do pó e nem tão fina que force a água pela lateral do filtro. Esse método é um método ideal para quem gosta de cafés mais delicados e suaves, que intensificam bastante a doçura do café. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sempre usem filtros originais e os recomendados para os seus métodos. Sigam as receitinhas que tudo dá certo. Beleza? Bom café a todos!